Vamos abrir então em Efésios, nosso texto base, para lermos mais uma vez, Efésios capítulo 1. Efésios 1, verso 9 a 11, diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Destacar aqui, só de passagem, a palavra predestinados. Capítulo 3, também os versos 9 a 11. Efésios 3, 9 a 11. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo ou de acordo com o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez nos entregamos em Tuas mãos, confiamos em Ti, dependemos do Senhor, assim como já ouvimos na abertura, ó Pai, que a Tua graça habilitadora possa encontrar os nossos corações desejosos por Ti. Alinha-nos, ó Deus, tanto no falar quanto no ouvir, ao Senhor mesmo. Acalma as nossas almas, para que possamos ter um coração inteiro para Ti. Nós Te bendizemos por mais esse tempo, entregamo-nos às Tuas mãos. Ministra aos nossos corações, Senhor. Fale ainda mais do que já falou, para que possamos sair daqui cheios, ó Deus, e também confrontados pelo Teu falar. Bendito seja para todos sempre. Amém. Então hoje nós vamos ao 68º tempo em torno do assunto, contemplando o eterno propósito nas Escrituras. E para hoje então um título sugerido seria As Etapas da Vida Humana de Jesus. Você pode abrir, por gentileza, no Evangelho de Lucas. Etapas da Vida Humana de Jesus. Então Lucas, dos evangelistas, foi o que mais tratou dessa vida humana do Senhor, né? E nesse evangelho, de modo especial, há 3 manifestações, então, de 3 grandes fases da vida de Jesus revelada aqui nesse evangelho. E essas 3 fases guiarão, então, o nosso momento de contemplação nessa noite. Então, mais uma tríade que o Senhor nos traz. Ele acabou de me dar mais 3 tríades enquanto o irmão João falava, né? Então assim o Senhor vai falando e nós vamos tomando nota e guardando, para que, como o João já disse, esperamos no tempo certo termos tempo oportuno para meditarmos em tudo que o Senhor tem nos dado. Então, etapas da vida humana de Jesus. Então essas 3 etapas guiarão o nosso estudo. A primeira, então, letra A, Jesus criança. Jesus criança. Na frente nós, entendido o Senhor colocar 2 palavras respectivas para cada letra, né? Então, enquanto criança, nós vamos colocar a palavra eleição. E na frente da palavra eleição, graça, né? Já ouvimos nessa noite onde tudo começa, né? Na graça. E o texto base, então, para essa letra A, os irmãos podem colocar Lucas capítulo 2, 2 versos, o verso 40, nós vamos já ler, e o verso 52. Então, Lucas 2, 40 e 52. Os irmãos podem abrir então a palavra aí, em Lucas capítulo 2, vamos ler o verso 40. Crescia um menino, está falando do Senhor Jesus, e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, ponto e vírgula. E a graça de Deus estava sobre ele. Verso 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça
diante de Deus e dos homens. Então nós sabemos que Jesus é o modelo mais lindo de dependência que temos nas Escrituras. Houveram outros homens, grandes homens de Deus, que também manifestaram essa dependência de Deus, mas nenhum deles se achegou perto, né, do que foi o Senhor Jesus em dependência do Pai pela manifestação e direção do Espírito Santo. Mas mesmo nessa dependência total do seu Pai eterno, ele também dependia dos seus pais terrenos. Depois nós vamos ver detalhes nesse texto com relação a isso e o porquê desses detalhes, mas de início então colocar que debaixo, ou sob essa dependência que ele tinha de Deus o Pai pelo Espírito Santo, ele também tinha essa submissão aos seus pais terrenos. O texto aqui mesmo revela. Então nós vemos essa dependência de Jesus, homem, aos seus pais terrenos como algo muito importante, porque ele se coloca em submissão, então, em plena humanidade a Deus o Pai, e também humildade aos seus pais terrenos. Então, nunca nos esqueçamos que mesmo sendo, como aqui colocamos a primeira fase, um bebê, ele se mantém em submissão. Aqui nós já estamos caminhando para uma idade, mas eu quis começar nesses 2 versos porque são versos importantes. Então essa primeira etapa do Senhor Jesus, que lendo o contexto nós vemos que vai desde o nascimento dele até os 12 anos basicamente, ele tem então por trás dessa primeira etapa essencialmente a graça. Então por isso o título é eleição e graça. Então assim como ele vivia dependendo de Deus, o Pai e o Espírito Santo, ele também vivia dependendo dos seus pais. E nós não vamos entrar nessas realidades, entre aspas, anteriores, ou da sua infância enquanto bebê, mas muito se fala, irmãos, nós não temos muita consciência e muita revelação nas Escrituras de nada antes dos 12 anos que traga para nós alguma relação do Senhor com Deus. Mas certamente, pelos modelos naturais que nós temos, todo bebê depende exclusivamente dos seus pais, que dependem exclusivamente de Deus, ainda que não o reconheçam como Deus. Então ele viveu nessa dependência, e essa dependência é a essência da graça, Então toda essa dependência do Senhor Jesus já começa a manifestar essa graça. E por que nós colocamos a palavra eleição junto com a graça? Porque, irmãos, a todos quantos foram eleitos, então a todos quantos estes eleitos irão poder desfrutar dessa graça, Certamente, irmãos, é um grande mistério a eleição, mas nós temos plena convicção de que todos que Deus elegeu em Cristo chegarão a atingir a essa fase inicial de serem então achados pelo Espírito Santo e trazidos a Deus. Nós já sabemos que essa relação envolve essa ação de Deus pelo Espírito Santo e a reação do homem. Isso não é foco agora para nós, mas o fato é que nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Então nós estamos vendo a graça aí. Esse texto é Efésios capítulo 1, verso 4. Então por que nós estamos destacando isso? Porque a essência da graça, ela começa tanto para o Senhor Jesus enquanto bebê nessa fase, assim também como para qualquer um que vier a crer. Nós estamos sendo colocados em Cristo pelo fato da eleição ser manifesta então por meio dessa graça, e essa graça então é levada até aqueles que creem, e pela fé nós podemos então nos aproximar. Então nós temos toda essa relação mostrando o valor da graça, e essa graça, como é muito claro para nós, foi manifesta ou foi dispensada em Cristo, naquele momento, como já dito, que ele morre e ressuscita, recebe o Espírito Santo e derrama.
Então, quando o Senhor Jesus decidiu se fazer homem, né? Então aqui, especialmente nessa primeira fase, se submeter como sendo um bebê, nesse momento ali nós temos então essa graça sendo manifesta nesse mundo. Então está ali o Cordeiro gracioso, ele veio cheio de graça e de verdade, com um propósito, né? Ou com o cumprimento de uma grande etapa do propósito, né? E a essência é retirar tudo aquilo que foi injetado por Satanás lá no Éden, né? Que a palavra chama então de pecado no singular. Então ele escolheu, enquanto o Verbo eterno, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, o Filho escolheu, ele se decidiu, ele se prontificou a se colocar nesta terra então como um bebê, como um filho. E por que ele tomou essa atitude? Aqui então nós conectamos com o nosso motivo de contemplação, porque toda essa relação dele passar por esses então primeiros 12 anos tem uma relação direta com aquilo que eles estabeleceram em si mesmo, que nós temos chamado então de eterno propósito. Então o Senhor Jesus não veio, irmãos, isso cada vez mais fica claro para nós, ele não veio por causa do pecado, ele não veio por causa do homem, ele não veio por isso, ele veio porque Deus tinha um plano, que era anterior a qualquer relação que possa ter acontecido nessa esfera natural. Glórias a Deus que neste plano, muitas esferas naturais foram então restabelecidas ao propósito original, ao plano original. Está aí, por exemplo, a minha vida e a sua vida. Hoje nós estamos novamente unidos a Deus. Por quê? Porque Deus tinha o plano e o Filho então se colocou como aquele que a Bíblia chama então ali em Provérbios capítulo 9, do arquiteto de Deus, aquele que iria executar aquilo que eles, né, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, projetaram. Ele também vai dizer isso no verso central de João, do Evangelho de João. João é o apóstolo do amor, né? O amor tem como quase que um sinônimo de graça, né? É um favor imerecido graça. Esse favor imerecido seria o amor de Deus para conosco. Então em João capítulo 10, verso 30, que é o verso chave e central do Evangelho de João, ele vai dizer assim: eu e o Pai somos um. E o sentido ali é muito amplo, é tanto um como em essência, mas dentro de um contexto mais próximo ali, eles eram num só propósito. Eles estavam então se movendo pelo Espírito Santo com um único propósito. Então toda essa relação que vemos na vida do Senhor Jesus, enquanto bebê, estamos focando em bebê, porque nós vamos dividir em 3 fases, como já dito, tem por trás essa vontade de Deus. Então quando nós olhamos aqui para o verso 40 de Lucas 2, queria destacar então, como fiz na leitura, a graça de Deus estava com ele. Então por esse fato da graça de Deus estar com Jesus o tempo todo, então não perca esse detalhe, essa ênfase do verso 40 é diferente da ênfase do verso 52, depois nós vamos ver. Então pelo fato de poder ter sobre ele, enquanto aqui já falando nesse contexto, já de um jovem, mas nós estamos pegando desde do nascimento até aqui, então ele ia de alguma maneira se fortalecendo, ou sendo fortalecido, o sentido é o mesmo, e ele ia se enchendo de sabedoria. Então veja como já ouvimos na abertura, tudo começa na graça, mas ele vai como que se enchendo, né? É como se, e assim o é, a graça fosse habilitando para que ele pudesse ir crescendo, e nós nem chegamos ainda aos 12 anos, mas aqui ele já está, e a palavra já está se manifestando, que ele passava por esse processo de crescimento, de ir se enchendo
e já vamos ver a seguir, na letra B, ele já começa a manifestar, por conta desse conhecimento que ele está adquirindo. Veja essa palavra, irmãos, importante. Ele está adquirindo, porque ele é homem extremamente dependente, então ele está adquirindo um conhecimento, para que ele possa então trilhar toda a sua vida. E qual é o conhecimento que ele está adquirindo então? O conhecimento da vontade do Pai. Isso vai ficar muito claro aos pés da cruz, né? Pai, se possível for, passa de mim a sua vontade, este cálice. Mas foi justamente para esse fim que eu vim, para beber o cálice até a última gota. E o cálice não é a cruz, é a vontade do Pai, que incluía a cruz. Isso também já é muito claro entre nós, louvado seja o Senhor. Então ele está se enchendo, por conta da graça que está sobre ele, do conhecimento da vontade do Pai. Quando ele vai orar, o centro da vontade ali, da oração, é a vontade do Pai. Que seja feita na terra, assim como é feita no céu, a tua vontade. É nisso que consiste e que começa a oração do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele cresceu aprendendo isso. Talvez, quem sabe, através de sua mãe. Possivelmente. Então está aí, irmãs, mães, né? Quão honrosa pode ser a figura materna dentro de um seio familiar, né? Que privilégio, né? Como já falado, citado do irmão Paulo, né? Que privilégio para aquela mãe que gerou aquele menino que se tornou quem se tornou, né? Nem sabemos quem é, mas alguém gerou a Paulo, certamente, né? Então, irmãos, ele ia crescendo, e ele ia então obtendo esse conhecimento da vontade do Pai, e isso, à vista dos homens, era então uma sabedoria. Importante também esse destaque, porque isso vai ficar registrado, né, no verso 52, se você observar. Então agora sim, Lucas 2:52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então essa sabedoria, vamos colocar assim, colocada em prática, olha o que nós já vimos na abertura, irmãos. Essa sabedoria colocada em prática levou Jesus a uma estatura. Você viu que no verso 52 foi acrescentada entre a sabedoria e a graça a palavra estatura. Essa palavra estatura significa maturidade, significa idade adulta, muito importante dentro do que vamos considerar ainda nesta noite, né? Significa andar em direção a algo, ou a um propósito, sabe? Não é andar guiado por qualquer coisa, como nós já ouvimos também, por qualquer novidade. É andar guiado por algo certo, definido, estabelecido. Então, nesse contexto, fica muito claro que Jesus ele ia crescendo, sustentado pela graça, e obtendo conhecimento, e esse conhecimento ia gerando uma vida diante de Deus e dos homens que demonstrava uma estatura, que demonstrava maturidade, que demonstrava um ser que já tinha capacidade de ter atitudes de pessoa adulta. E qual característica é essa? É uma pessoa que sabe para onde está indo. Ele não oscila, ele não é inconstante. O próprio Lucas vai dizer, ele tinha uma intrépida, uma face definida para onde ele estava indo, por que ele estava indo. João capítulo 13 também vai dizer a mesma coisa: eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou. E nós podemos colocar sem dúvida nenhuma, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Então estatura traz essa relação. Então, por um lado, a graça sustentadora do Pai ao Filho, e por outro lado, a cooperação do Filho com a graça a ele dada. Eu e o irmão João não conversamos, viu, irmãos? Então esse menino
crescia assim, diante de Deus, diante dos homens. Diante dos homens esse ensinamento, essa sabedoria era algo extraordinário, era algo nunca visto antes. E nós não estamos falando aqui de Deus, nós estamos falando de Jesus, homem. Por isso é importante nós destacarmos essas fases da vida dele. E nós nem chegamos ainda na realidade da segunda fase, que é dos 12 aos 30. Nessa mesma relação, irmãos, ou pela mesma graça, nós fomos eleitos, e pela fé nós fomos colocados em Cristo no momento que recebemos, então, o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então Deus também espera de nós que um dia, espero poder dizer assim, e digo isso de forma humilde, porque todos nós estamos no processo, que um dia fomos feitos bebês em Cristo. Deus espera então que nós deixemos de ser criança, e nós vamos então avançando, sempre sustentados pela graça, mas juntamente com a graça nós estamos buscando conhecer, aprender a sabedoria de Deus, aprender a vontade de Deus, que por um lado é individual e por outro lado é corporativa. A vontade corporativa vai designar para a sua vida aonde você deve se ajuntar, por exemplo, como o irmão João já colocou na abertura. Quantos desejos nós temos de nos ajuntar a tantos ajuntamentos por aí que talvez seriam muito mais agradáveis do que este que você está nesse momento. Então essas relações de conhecimento da sabedoria de Deus devem ir moldando as nossas vidas. O vaso e a visão, né? O pregador e a palavra, o vinho e o odre. Isso deve ser, de novo, como já dito nesta noite, cada um na sua esfera. Romanos 12:3, a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, juntando com Filipenses, desenvolvamos a nossa salvação. Então essa é a primeira lição aqui na vida do Senhor Jesus. Sempre a graça sustenta e habilita tudo. Como bebês nós somos colocados em Cristo, por esse aspecto da graça. Quando nós nos lembramos de Ruth capítulo 2, quando ela deu por conta, ela estava no campo de Boaz, mas ela achou que foi por acaso. Mas nós sabemos que a mão de Deus estava por trás. E hoje essa mão de Deus para nós tem um nome: o propósito de Deus para o seu filho. E junto com essa graça então, que nós devemos começar a buscar e continuar a conhecer o Senhor, a sua sabedoria. Então, irmãos, à medida que nós vamos avançando na cooperação para o cumprimento do eterno propósito, o que é isso? O que é cumprimento do eterno propósito? É cada vez mais Cristo ser colocado no centro das nossas vidas. Isso é cumprimento do eterno propósito. Cada vez mais Cristo assumindo o centro das nossas reuniões. Então, à medida que nós vamos avançando nisso, então nós podemos dar um segundo passo. Então, para os irmãos que estão anotando, letra B. Jesus aos 12 anos. Na frente, predestinação. E na frente, adoção. Adoção. Então, enquanto a letra A nós temos a eleição, que tem a graça como sustentação, a letra B nós temos a predestinação, que não tem nada a ver com eleição, e tem como sustentação então a adoção. Quais textos nós vamos ler? Anota e depois nós vamos juntos ler. Lucas capítulo 2, os versos 34 e 42, Lucas 2, 34 e 42, e Lucas 3, 22. Lucas 2, 34 e 42 e Lucas 3, 22.
Então vamos ler esses versos juntos. Lucas capítulo 2, verso 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino Jesus: eis que este menino está destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Verso 42. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Lucas capítulo 3, verso 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então aqui nós temos a segunda fase da vida do Senhor Jesus, que mais ou menos, mas ainda assim bem precisa, compreende aí entre os 12 e os seus 30 anos de idade. Então nós temos uma do nascimento até os 12 anos, bem definida aqui nas Escrituras, e dos 12 aos 30 anos, depois veremos a outra. Então, enquanto a eleição foi um ato soberano de Deus, Ele nos escolheu. Ele escolheu como? Ele escolheu de acordo com o seu caráter, e nós podemos, sem nenhuma dúvida também, dizer que Ele escolheu segundo a sua eterna vontade. Ele é soberano para escolher quem Ele quer, certo? A predestinação na Bíblia não tem nada a ver com o que muitos compreendem, que uns foram predestinados para o céu e outros foram predestinados para o inferno. Nenhuma relação com isso. Isso é uma heresia, graças ao Senhor, já dentro do nosso meio, bem desconstruída. E assim também a eleição não toca essa relação diretamente, mas não é motivo para nós agora. Não vamos resumir a eleição simplesmente em algo que tem o homem como centro. A eleição toca muito mais do amor de Deus do que a centralidade do homem. Mas, então a predestinação não tem uma relação com uns que são e outros que não são. Muito pelo contrário, irmãos. Só os filhos poderão ser e deveriam ser predestinados. Por que deveriam? Nós já ouvimos alguns sis, se nesta noite. Esse se que nós temos nas Escrituras, eles tocam algo da predestinação. E nós vamos ver como que isso aconteceu na vida do Senhor Jesus. Então, vimos aí no verso 34, que Jesus, ainda ali mesmo como bebê, quando Simeão levanta, então os irmãos vejam que eu misturei um pouco a didática aqui, nas idades, mas os princípios são bem separados. Nós vemos então que Jesus foi destinado para ser alvo então de contradição. Num primeiro contexto, a contradição que Simeão está dizendo aqui é que a casa de Israel não iria receber aquele menino como sendo o Salvador, e que outros iriam recebê-lo. Esses outros seriam gentios, os que não eram então do povo de Israel, mas que também ele iria levantar alguns de Israel, porque alguns de Israel iriam recebê-lo como Senhor. Nós vemos isso depois no cumprimento disso em Atos capítulo 2, aproximadamente 120 pessoas ali, aguardando essa manifestação do Senhor. Mas, de um modo um pouco mais expandido, nós poderíamos dizer então que essa contradição uns iriam crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e outros não iriam crer. Então haveria uma grande contradição, uma grande diferença entre os que iriam crer e os que não iriam crer. Esses que iriam crer então estariam agora separados para Deus, unidos com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, colocado esse verso 34 de uma forma um pouco mais clara, então nós temos o verso 42, que é esse momento então que eles estão subindo para Jerusalém para comemorar essa festa anual.
temos essa ida então, e Jesus está com seus 12 anos, e nós podemos aqui, irmãos, possivelmente o texto fala desse costume da festa. Era costume então do povo judaico, quando o menino atingiu uma idade então que ele poderia ser responsável ou representar a família, eles iriam passar então por um processo, do costume então de colocar esse menino nesse lugar, nessa posição. E essa festa, essa posição é o que a Bíblia chama de adoção. Colocados ou fomos adotados, O sentido é então colocados numa posição de responsabilidade. Então nós não podemos inferir claramente se o Senhor Jesus passou por esse processo nesse momento específico, mas a idade que se acontecia mais ou menos essa tradição era por volta de 12, 13 anos. Então nesse momento um filho poderia representar o seu pai, a sua família, Quando nós olhamos para esse contexto, se você olhar o verso 49 de Lucas 2, olhe comigo por gentileza. Jesus aqui vai responder aos seus pais. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Então aqui nesse verso 49, nós temos a primeira manifestação, ou revelação, ou anunciação, feita por Jesus com 12 anos, de uma consciência messiânica, a sua própria consciência messiânica. Ou seja, ele está manifestando que de alguma maneira, pela graça que o habilitou até essa idade, agora ele poderia começar, e ele está fazendo isso nessas palavras, manifestar. Veja, irmãos, ele não está aqui nesse momento, por mais que pareça o texto dizer, ele não está discutindo com os doutores da lei, não é isso que está acontecendo aqui. Nós temos aqui um menino que estava ali aprendendo, ou quem sabe escutando, para então medir a luz do que ele já vinha obtendo de Deus. Mas o fato é que aqui, especialmente no verso 49, ele está manifestando o propósito pelo qual ele veio. E qual era? Manifestar então a vontade do Pai na terra. E nós vamos ver essa relação da casa de Deus de uma forma tão grandiosa nas Escrituras. E nós sabemos que casa na Bíblia sempre tem uma relação com glória. Então, irmãos, nós vamos conectando essas relações de que esse menino pela graça crescia, então nós temos essa eleição, e depois nós vemos então que esse menino ia respondendo e adquirindo conhecimento, e começa a manifestar aos homens, aqui aos seus pais. Ele está perguntando: por que vocês estão me procurando? Vocês mais do que ninguém deveriam saber. Então, dessa fala, quem sabe eles já tinham conversado algo sobre isso, quem sabe ele e a mãe dele, como já disse, e ele talvez revelando algumas coisas, algumas relações que ele vinha obtendo, quem sabe de ler a Torá. E aqui nós não precisamos entrar em detalhes, porque não faz diferença a forma pelo qual ele chega a esse momento, não nesse contexto que estamos estudando, mas o fato é, ele manifesta uma consciência messiânica. Então, o que nós temos de realidade com base nessa etapa da vida de Jesus? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos vendo a vida de Jesus e transportando isso para a nossa vida. Então a vida dele enquanto bebê fala desse novo nascimento nosso, dessa nossa ida, até o Senhor Jesus como salvação, como nosso Salvador, essa essência de que Ele nos chamou. Mas aí nós chegamos na vida então intermediária do Senhor Jesus, e nessa vida intermediária Ele já está manifestando aquela estatura. E a estatura agora toma uma forma. O pai dele tem negócios nessa terra. O pai dele deseja formar uma casa nessa terra. O pai dele deseja formar um templo nessa terra. Uma família nessa terra.
não era a casa de José e Maria, não era o templo dos judeus, não era a família ali mais religiosa, não. Tudo que o pai queria formar não tinha vínculos, coloquemos assim, ou centralidades nas coisas naturais. Então, quantos irmãos têm colocado essas coisas como centro? Mas Deus tem uma família espiritual, que é muito mais importante que a família natural. Deus tem uma casa espiritual, que é muito mais importante do que a nossa casa natural. Deus tem um templo espiritual, que é muito mais importante do que este feito de tijolos, do qual nós nos reunimos. Então, Jesus, ao dizer essa expressão, casa de meu pai, ele está manifestando algo que não dá para nós entrarmos aqui. Depois, nos evangelhos, ele vai fazer uma separação entre a casa de meu pai e a vossa casa. Aquela casa que se tornou um comércio, como nós já ouvimos na abertura também, que tem todo tipo de produto para todo tipo de cliente. E o Senhor faz essa separação, que a Bíblia chama de Jerusalém e Betânia, num primeiro momento, chama de igreja e Babilônia, num momento futuro. E qual a relação disso com a predestinação? Como nós não nos deixamos ser levados para esse engano? Abra comigo, pode deixar marcado Lucas 2, mas abra comigo em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos ver a essência da palavra predestinados. Como disse, não tem nenhuma relação com céu e inferno. Predestinação não toca nem mesmo aqueles que não creem, só tocam os filhos. Então olha o que diz o verso 29 de Romanos 8. Porquanto aos que de antemão conheceu, aí está uma face da eleição, os que conheceu também os predestinou. Veja, para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho. Dá uma paradinha aqui. Tem céu e inferno aí? Nada. Só tem céu aqui, irmãos. E ele segue então dizendo assim: a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós fomos eleitos, fomos alcançados pela graça, manifestamos isso com a confissão de fé. E aí nós agora, em Cristo, nós temos um destino certo. E qual destino é esse? Sermos conformados a Ele. Mas isso vai acontecer a todos? Aí nós temos as nuances que nós temos procurado compreender e contemplar. Nós já vimos os fiéis. Você vê que Paulo vai dizer a Timóteo para escrever o que Paulo disse e ensinar àqueles que se manifestavam fiéis e harmônicos. O irmão João citou em 2 Timóteo capítulo 2. Não seria muito mais interessante Paulo dizer assim: Timóteo, prega o que eu falei a qualquer um que passar na sua frente? Paulo não ensina assim a Timóteo. Depois você leia o texto. O irmão João não tocou porque não era o foco dele. Mas Paulo vai especificar a quem Timóteo deveria prestar atenção, a quem ele vai ensinar. E eu aqui não estou falando de pregar o evangelho de um modo geral, não. Porque missão ou missionário você é onde você estiver, né? Ou você contribui, ou você dá um contra-testemunho. Independente, né, disso, você é missionário. Mas quando Paulo está tocando no que é o cerne das suas duas últimas cartas, que é o bom depósito, o ensinamento, ele incumbe Timóteo também, dizer assim: Timóteo, é como se ele dissesse assim, ó, aqueles que quiserem ouvir verdadeiramente, você fala. Tá? Então, me ouça com atenção, não estou negando aqui a pregação do evangelho, não, irmãos. Devemos pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Pregar a palavra. Agora, ensino. Peça ao Senhor aonde você vai, com quem você vai falar, com quem você vai insistir, entre aspas. Tá? Então, toda essa relação tem uma relação então de sermos conformados à imagem de Cristo.
Isso é predestinados. E isso passa pela resposta. Você veja que o Senhor Jesus, de uma forma muito educada e em submissão, o texto depois deixa isso claro, mas ele vai dar uma deixa ali para os seus pais. Em submissão, com muito amor e muita educação. Mas ele vai dizer assim: olha, estejam preparados. Eu não vim para ser simplesmente o filho de vocês. Eu tenho um negócio para realizar nesta terra. Ele cuidou da sua mãe até o final. Ao final, na cruz, cuidando do negócio do pai, ele providencia aconchego para sua mãe. Então não negligenciamos essa face do Senhor Jesus como um filho que amava sua mãe. Mas ele jamais desceria daquela cruz por conta da sua mãe. Jamais. Independente da quantidade de lágrimas que ela estivesse derramando aos pés da cruz, ele nunca desceria de lá. E às vezes nós nos comovemos por simples lágrimas dos nossos pais, nossas mães, nossos filhos, e nós descemos daquilo que o Senhor tem nos conduzido. Às vezes nós descemos não por lágrimas, mas por alegrias e prazeres transitórios desta vida, o que talvez seja um pouco pior do que lágrimas. Isso tudo vai nos impedindo de sermos conformados a Cristo. Abra mais um texto dentro dessa relação da predestinação, a carta de Paulo aos Efésios. Já tinha pedido que os irmãos destacassem aí no verso, que lemos, mas vou ler o verso 5. Efésios 1, 5. Diz assim: nos predestinou para Ele. Aí está a primeira fase que nós poderíamos tocar a eleição, porque ele acabou de dizer, mas aí ele continua: para a ruiostesia. Está vendo aí a adoção? Para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, de acordo com o bom prazer da sua vontade. Para quê? Verso 6, só o início: para o louvor da glória da sua graça. Então você vê, ele nos predestinou uma face, a eleição para ele, e a outra face para sermos colocados numa posição de responsabilidade. Então o Senhor não nos chamou simplesmente para nos tirar do inferno, como muitos limitam o Evangelho. Tem um alvo definido para a vida do cristão, que é buscar conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É aqui que está o esforço para entrarmos no descanso. Esse esforço que o irmão João deu na abertura chama-se adoção. Mas a boa notícia é que você foi predestinado para isso. Ou seja, a parte mais difícil que nenhum homem poderia fazer, Deus já fez em Cristo. Todo aquele que crê, Ele já colocou em Cristo. Por isso que é muito lindo quando Paulo une predestinados para Ele. Porque ele poderia colocar eleitos para Ele e predestinados para a adoção. Irmão, não dá para entrar em tantos detalhes, mas ele une isso, porque até mesmo a eleição e até mesmo a sua resposta, sem anular a sua resposta, já estava nos decretos de Deus, e isso não tem como explicar, porque há uma necessidade de uma resposta, tanto para sermos dele, como para cooperarmos com ele. Mais claro para nós é a resposta de como devemos cooperar com ele. Por exemplo, 2 Timóteo, tem 3 exemplos ali: o lavrador, o atleta e o soldado. O soldado, o atleta e o lavrador. Está ali 3 relações lindas para você aprender um pouco da cooperação.
O soldado não faz o quê? Não se envolve com as coisas desse mundo. Não é que ele não vive nesse mundo, não, irmãos. Ele está no mundo. Se qualquer coisa que ele tem no mundo for tirado, isso não move o coração dele. Ele não está envolvido, ele não está agarrado àquilo. Ele está desfrutando daquilo, mas o coração dele está no Senhor. E o atleta? Nós vimos na quarta-feira, no domingo, se não me falha. O atleta tem que lutar de acordo com as normas. Não dá para negociar a palavra, irmãos. Se o atleta quebrar a regra, ele não recebe a coroa. Se o pregador negociar a palavra, ele não recebe glória, no sentido futuro, né? E o lavrador, irmãos, uma palavra, né, poderia definir o lavrador: paciência, né? O lavrador que não tem paciência, irmãos, alguém aqui já plantou uma semente, esperou ela crescer, regou, adubou, podou, cuidou, até ela dar o primeiro fruto. Aí quando dá o primeiro fruto, o passarinho vai lá e come. Não é assim? Paciência, irmãos. Paciência. Tá? Então, toda essa relação da ruiostesia, é daí que vem o filho maduro, ruios, né? Filho maduro. Filho maduro é o guiado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo guia segundo a vontade de Deus. Então nós vemos essa segunda fase do Senhor Jesus. Irmãos, ele passou por grandes desafios dos 12 aos 30 anos. Não foram os maiores, mas foram grandes desafios, especialmente na vida natural dele, nessa fase de sua vida. Então nós poderíamos nos aprofundar tanto nessa fase da vida do Senhor Jesus, mas estamos passando só de uma forma bem superficial. Mas aí está o valor da predestinação. Você foi predestinado para ser colocado numa posição de responsabilidade, mas isso não acontecerá sem a sua resposta. Se morremos, com ele viveremos. E o texto continua: se nós vivermos de acordo com a vontade dele, com ele reinaremos. Se não vivermos, se nós o negamos, o que acontece? Ele nos negará. Então, está explicado. Se houve alguma dúvida sobre o texto lá de 2 Timóteo, porque o irmão João não entrou, né? Nem dava para entrar. Então não tem nenhuma, como ele bem disse, relação com salvação. Assim como a predestinação não tem nenhuma relação com salvação. É predestinados para reinar ou não reinar, para estar com Cristo no milênio ou em disciplina. Se nos mantermos bebês, irmãos, não tem outra saída. O Senhor tem que nos tratar de uma forma diferente do que aqueles que já atingiram uma idade mais avançada. Esse era o problema dos irmãos hebreus. Eles já deveriam ser adultos, e eles eram o quê? Criança. Era o problema dos coríntios também. E qual é a essência dessa infantilidade? Divisões, contendas, ciúmes, preferências. Um come mais do que o outro fica sem comer, fica chateado. Coisas naturais, irmãos. Coisas de doutrinas de homens, que Paulo vai tratar ali também, a doutrina de Apolo, a doutrina de Pedro, a doutrina de Paulo. Isso é infantilidade. Quando nós conseguimos deixar essas coisas de lado, nós começamos a capturar a centralidade da vontade de Deus nas nossas vidas. E a letra C, de uma forma bem objetiva, porque ela assim o é, Jesus, então, aos 30 anos. Na frente você pode colocar glorificação ou representatividade, melhor assim, nessa ordem, representatividade, e na frente glorificação. Glorificação. Então, eleição, predestinação e representatividade, a graça, a adoção e a glorificação. E aí você anota o texto de Lucas 9:35. Pode abrir a sua Bíblia lá, por gentileza.
Lucas 9, 35. Mais uma vez, então, o céu se abre. Diz assim, Lucas 9, 35. E dela, de uma nuvem que os envolveu ali, veio uma voz dizendo: esse é o meu filho, agora não é mais o meu amado, veja, agora é o meu eleito. E continua: a ele ouvi. Irmãos, eu queria que vocês pensassem um pouquinho nessa cena. Imagina se nós estivéssemos aqui numa situação assim, e a voz de Deus falasse: ouve a voz desse homem. Uma voz numa nuvem. Como aquelas pessoas que ali estavam não puderam ouvir, não puderam obedecer, não puderam seguir ouvindo o que Jesus estava falando. Como eles puderam colocar o Senhor Jesus na cruz? Sim, irmãos, a cegueira espiritual é algo terrível. E nenhum de nós está alheio a ela. Por isso a importância do corpo de Cristo. Não só no que diz respeito a nós, mas de um modo geral. Quando nós abrimos os nossos olhos para ver o que se chama igreja, como somos ajudados a não entrarmos por caminhos que é tão notoriamente claros, contrários às Escrituras. Mas quantos, irmãos, fecham os olhos e seguem? Fecham os olhos de propósito, porque querem fechar os olhos. Então nós temos agora o Senhor Jesus com 30 anos. E qual a essência dessa vida? Ainda que ninguém tenha visto, nós temos aqui o começo da manifestação pública da sua autoridade. Então Deus está dizendo assim: olha, parem de ouvir essas pessoas, só esse tem autoridade para dizer algo que de fato interessa. A ele ouvir. Deus está depositando sobre aquele homem, o seu filho, toda a autoridade. Depois isso vai ser manifesto nas cartas. Essa autoridade foi colocada sobre ele, no céu, na terra e debaixo da terra. Então, com relação ao que nós temos visto do eterno propósito, irmãos, nós vemos que o Senhor Jesus veio para revelar esse único motivo, esse único propósito que ele veio à terra. E essa revelação dessa vinda dele, por isso ele suportou, certamente com alegrias e também com tristezas, todo esse tempo, todos esses 30 anos, e ele então vai completar esse motivo pelo qual ele veio nessa terra lá na cruz. Então por isso ele pôde dizer: está consumado. Está consumado o quê? A vontade eterna do Pai. E isso, irmãos, ali ficou muito claro. Mas quantos não viram? Quantos saíram dali se vangloriando porque tinham então crucificado um arrumador de confusão, um baderneiro, um glutão, nomes que o Senhor Jesus foi chamado. Mas ali ele assume o seu lugar central na concretização do eterno propósito de Deus. Você pode achar isso de uma forma bem clara, tome nota, não vamos ler, Hebreus capítulo 5, versos 7 e 8. Hebreus 5, 7 e 8. Hebreus 5, 7 e 8. Então, com esse único ato, vamos colocar assim, né? Ali na cruz, Jesus representou plenamente a vontade de Deus. Então Deus o exaltou e deu a ele o quê? Um nome que está acima de todo nome. Você vê a autoridade? Então veja a importância da fidelidade. É isso que vai gerar no futuro autoridade.
Todas essas 3 fases do Senhor Jesus está ali escrita para nós como um cântico de louvor, em Filipenses capítulo 2, os versos 5 a 11. Desde o momento que ele vem como bebê, até o momento que ele é exaltado e recebe toda a autoridade. Então assim deveria ser com todos os cristãos. Ele nos elegeu por sua infinita graça, nos predestinou para adoção, para sermos conformados a Ele, para o representar quando nós formos glorificados, quando recebermos um corpo incorruptível, cheio de glória. Essa deveria, e eu digo esse deveria com tristeza no coração, deveria ser a trajetória da vida cristã normal de todo filho. Mas sabemos que não o é. Então ajude-nos o Senhor, que essas palavras, tanto as ouvidas agora como da introdução, possam sondar os nossos corações. E possamos perceber talvez em qual idade espiritual nós estamos. Se você quiser uma ajuda, 1 João capítulo 2 também vai falar disso, se não me falha, os versos 11 e 12. Crianças, jovens e adultos. Qual idade espiritual você está, eu estou? Se você quer sair dessa idade, se você se acha como bebê, como que Jesus fez? Aprendendo, conhecendo. Tá? Então, vamos aos pés do Senhor, que pela graça Ele há de falar a cada coração. Vamos orar. Pai bendito, nós mais uma vez te agradecemos. Hoje, ó Deus, em especial, porque podemos passar pela vida do nosso amado Senhor, vê-lo como bebê, vê-lo como jovem, vê-lo como adulto. Que vida constante, que vida plena, que vida difícil, mas que ato consumado de uma vez por todas. Nós te agradecemos, ó Senhor, por tua consistência, por tua estabilidade, por teu foco, por tua generosidade, por tua paciência, longanimidade, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio, fé. Ah, Jesus, nós te bendizemos. Inunda o nosso coração com o Senhor mesmo. Nos entregamos a Ti e oramos em Teu nome. Amém.